Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A poucas horas do fim do prazo, o Senado aprova a medida provisória vital para a organização do governo. Lula indica Cristiano Zanin, advogado que o livrou da Lava Jato, para ministro do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. PIB do primeiro trimestre surpreende. Crescimento de 1,9% acima do esperado foi puxado pela agropecuária. Operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro encontra mais de 4 milhões de reais em cofre. Um dos alvos já foi assessor de Arthur Lira, presidente da Câmara. Violência em São Paulo. O criminoso rouba a arma de policial durante a abordagem na Zona Leste. PMs foram baleados no rosto e na perna. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A economia do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O responsável pelo resultado surpreendente foi o setor da agropecuária. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil, aumentou 1,9% em relação ao quarto trimestre de 2022. Clima favorável, grande produção de grãos, fumo, mandioca. Cenário perfeito para o setor agropecuário, que no primeiro trimestre do ano registrou crescimento de 21,6%. A atividade puxou o resultado do PIB, divulgado hoje pelo IBGE, com crescimento de 1,9% em comparação com os 3 meses anteriores, totalizando 2,6 trilhões de reais no período. As safras recordes de milho e soja foram as principais responsáveis pelo bom resultado. Essas duas lavouras, além de elas terem um peso importante no ano, elas pesam ainda mais no primeiro semestre, né? No primeiro trimestre também, que é onde está concentrada a colheita dessas duas culturas, principalmente da soja, né? Que é a nossa maior cultura. E no primeiro trimestre ela tem peso de mais ou menos 70% do total da lavoura, da agricultura. Por causa do bom desempenho da agricultura, o mercado já esperava boas notícias sobre o PIB do primeiro trimestre. Mas o resultado, divulgado hoje pelo IBGE, superou as projeções mais otimistas. Ninguém esperava uma alta tão expressiva. Para este economista, o bom momento impacta imediatamente consumidores e trabalhadores do setor. Você produziu mais, aumentou a quantidade ofertada, a pressão em cima dos preços fica menor, ela reduz. Então, provavelmente as pessoas estão encontrando ali uma inflação de alimentos menor. Do outro lado, para os trabalhadores, para quem opera dentro desse setor, ora, para você produzir uma safra recorde, a demanda por mão de obra, a demanda por serviços, seja de forma direta ou indireta, também é maior. O setor de serviços também cresceu, apresentou alta de 0,6%. A indústria sofreu um leve recuo de 0,1%. O consumo das famílias apresentou alta de 0,2%. E as despesas de consumo do governo se mantiveram estáveis, em 0,3%. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que os números divulgados hoje mostram que o Brasil está melhorando. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado confirma as previsões do governo e a expectativa por uma queda na taxa de juros. Para manter a economia gerando emprego, a gente precisa tomar cuidado com 2024 e não ter clareza, né, de que nós temos aí uma oportunidade muito boa, porque a inflação está vindo controlada, né, juro futuro caindo bastante sensivelmente, o que abre uma janela de oportunidade importante para a política monetária. No primeiro pregão do mês, o Ibovespa fechou em alta depois de 3 quedas seguidas. O principal índice da Bolsa de Valores encerrou o dia com alta de 2,06%, operando acima dos 110 mil pontos. O dólar caiu e fechou o dia cotado a R$ 5,00. E para falar sobre a alta do Produto Interno Bruto, agora com a gente o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Boa noite para você, Sérgio. Obrigado pela sua presença aqui no Rede TV News. As perspectivas do crescimento acima do esperado no primeiro trimestre do ano abre o que para 2023 e qual sua projeção de crescimento e se o agronegócio vai continuar mesmo sendo o motor dessa impulsão da economia? O que você acha? Boa noite, Augusto, boa noite, Amanda.
Olha, de fato, esse resultado que a gente viu agora muda o patamar do PIB em 2023, né? A expectativa no começo do ano era bastante ruim, crescimento em torno de 1%, muita gente já está esperando próximo de zero. Esse resultado muito forte do agro, crescimento de 4% no primeiro tri, joga as expectativas do ano para cima. Eu estou esperando agora 2,1%, mas o mercado está caminhando, no geral, para esperar algo entre 2% e 3%. Então, a história do PIB esse ano mudou, de fato, por conta do agronegócio, e ele vai provavelmente continuar entregando resultados positivos ao longo do ano. A safra de soja veio forte no primeiro trimestre, mas a safra como um todo, a produção agrícola como um todo esse ano vai ser bastante positiva no geral, então muito provavelmente a agricultura ainda vai trazer alegria para o PIB esse ano. Ô Sérgio, eu imagino que se a gente tirasse o agronegócio dessa equação, seria um crescimento bem mais modesto, né? Podendo ficar ali, talvez, mais próximo a zero. Mas e o que isso significa também de alívio, em termos políticos, para a vida do governo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, emprego, renda, juros? A gente vê números positivos nesse sentido também? Amanda, é como se fossem dois Brasis, né? É um Brasil do agro que está indo muito forte, das commodities como um todo, até as commodities metálicas, o petróleo também subiram com força no primeiro trimestre, e um Brasil que está sofrendo por conta de juros, por conta desse cenário de renda meio de lado que a gente está vendo nesse momento. Mais para frente, olhando o impacto para a população, essa super safra que a gente está vendo nesse momento tem um efeito positivo de fazer a inflação de alimentos desacelerar. Então, como perspectiva, essa produção muito grande do setor agro ajuda nas contas nacionais, ajuda no PIB do ano como um todo, mas tem um papel positivo também de ajudar na inflação de preços agrícolas, que é importante dentro do IPCA brasileiro, vai provavelmente continuar desacelerando até o final do ano e vai ajudar o trabalho do Banco Central de começar a pensar baixar a taxa de juros no segundo semestre. Ótimo. E renda e emprego ainda em alta, assim, estabilizados num bom patamar. Muito provavelmente. A gente pode esperar uma taxa de desemprego que não vai cair, vai ficar no patamar razoável ao longo desse ano, e esse crescimento que a gente viu acontecer acaba se espalhando para o resto da economia. Quer dizer, não é só o agro que é beneficiado, né? O resto da economia acaba se beneficiando desse aumento, e aí a gente consegue ver um mercado de trabalho que consegue se sustentar e ter um resultado razoável até o final do ano. Excelente, Sérgio. Boas perspectivas. Né? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa noite. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu as prisões de 2 suspeitos pela morte do ator Jefferson Machado. O corpo foi encontrado numa mala, enterrado no fundo de uma casa. O repórter Tony Vendramini tem as informações direto do Rio de Janeiro para a gente. Quem foram essas pessoas indiciadas, já ouvidas aí pela Justiça? Tony Vendramini, boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Ministério Público pediu as prisões temporárias de Bruno Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga pela morte e ocultação do corpo do Jeff Machado. Hoje, os advogados de Bruno disseram que ele nega ter participado do assassinato, mas confessa que ajudou a esconder o cadáver. Segundo Bruno, um homem identificado como Marcelo foi o responsável pela morte. Na versão dele, no dia 23 de janeiro, foi combinada a gravação de um vídeo com conteúdo sexual na casa do Jeff. Ele deveria filmar a relação entre o ator, Marcelo e Jeander, apontado como um garoto de programa. Depois da gravação, o Bruno diz ter descido para beber água e percebido que o ator estava morto quando os outros desceram. Segundo Bruno, Marcelo estava agressivo e mandou que o corpo fosse colocado no baú. Eles seguiram de carro até o local onde o corpo foi encontrado. Bruno também diz que Jeff pode ter sido morto porque supostamente era portador do vírus HIV e que a relação com Marcelo foi sem proteção. A polícia afirma que Marcelo é um personagem inventado e que Bruno e Jeander premeditaram e executaram o crime. Os advogados de Bruno disseram ainda que o cliente se apresentou à polícia para registrar o desaparecimento e que foi ele quem revelou onde o cadáver estava. Amanda, Augusto. Obrigada, Tony. Uma história tenebrosa. A Guarda Municipal de Belo Horizonte, investigação de agentes que agrediram uma paciente em um posto de saúde da capital mineira. De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por causa da demora na fila para a vacinação. Como a vítima estava agressiva, os servidores chamaram a Guarda Municipal. A paciente, que tem histórico de problemas psiquiátricos, tentou resistir à ação de um dos agentes, que reagiu e imobilizou a mulher. Não precisava disso. A paciente de 38 anos começou a sofrer uma convulsão depois de ter sido jogada no chão. A mulher só foi solta depois que funcionários do posto socorreram e encaminharam a paciente até um centro de saúde mental.
A Guarda Municipal lamentou o caso e informou que a Corregedoria vai avaliar a conduta do agente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o miliciano conhecido como Clebinho. Ele chefiava uma quadrilha que usava postos de combustíveis e lojas de conveniência para lavar dinheiro de atividades ilegais. Foi neste prédio de luxo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, que a Polícia Civil prendeu Kleber Oliveira da Silva. Ele é apontado como um dos chefes do braço financeiro da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Durante a operação também foram presos o ex-PM Diego Machado Ferreira e um mototaxista que alertou os milicianos sobre a chegada dos agentes. Um policial militar, alvo de busca e apreensão, teve que prestar esclarecimentos sobre a posse de uma arma de fogo. Ao todo, foram 42 mandados de busca e apreensão cumpridos no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais. 24 alvos. Alguns deles são policiais militares. Em especial, eles seriam responsáveis, a princípio, pelo transporte, pelo depósito de quantias em espécie na conta das empresas que estão sendo investigadas. Foi o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que informou à Polícia Civil sobre uma movimentação atípica de depósitos fracionados de uma grande quantia de dinheiro nos postos e conveniências de Clebinho. Segundo as investigações, a suspeita é de que os recursos ilícitos eram obtidos por meio de atividades da milícia na zona oeste do Rio, como extorsões, agiotagem, homicídios, comércio ilegal de combustíveis, tráfico de armas, além de exploração do transporte alternativo e de máquinas caça-níqueis. A gente verificou indícios dessa possível mistura de capital ilícito oriundo de atividades criminosas com o capital lícito das empresas, que não são empresas de fachada. Por isso que essa mistura, essa mescla, o que dificulta muito o trabalho da polícia no sentido de identificar exatamente a lavagem de dinheiro. A polícia também descobriu que Clebinho adquiriu um vasto patrimônio nos últimos anos. Ao todo, foram 8 imóveis. Entre eles, uma mansão em Búzios, na região dos Lagos. Na casa dele, os agentes apreenderam armas e joias. A Justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens que podem somar até 93 milhões de reais. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudar licitações em municípios do estado de Alagoas. O grupo também é acusado de lavagem de dinheiro. Um dos alvos é um ex-assessor do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A assessoria de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que não iria se manifestar sobre a operação. A nossa produção procurou o Partido Progressistas, mas não tivemos retorno. Não conseguimos contato com a defesa de Luciano Ferreira Cavalcante. Mais de 110 policiais federais e 13 servidores da Controladoria Geral da União cumpriram 27 mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. A investigação apura o possível desvio de dinheiro do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação na compra de kits de robótica para 43 cidades do estado de Alagoas. Segundo a PF, a licitação tinha restrições técnicas que direcionaram de forma ilícita a compra dos equipamentos para uma única empresa. Segundo a CGU, as fraudes geraram um prejuízo de quase 20 milhões de reais. Luciano Ferreira Cavalcante foi um dos principais alvos da operação. Ele é funcionário da Câmara dos Deputados e foi nomeado para a liderança do PP na casa, ainda quando o cargo era exercido por Arthur Lira, atual presidente da Câmara. Na ação de hoje, a Polícia Federal encontrou um cofre cheio de dinheiro na casa de Luciano. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, liberou para julgamento uma ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A ação apura a reunião em que Bolsonaro denunciou a embaixadores estrangeiros suspeitas sobre a segurança do processo eleitoral. Claro, eram suspeitas absolutamente infundadas e mentirosas. Cabe agora ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, marcar a data da sessão para analisar o processo. O Senado aprovou a medida provisória que reformulou a estrutura do governo. A sessão ocorreu após muitas incertezas na votação na Câmara, poucas horas antes do prazo para que o texto perdesse a validade.
Nesta quinta, a movimentação no Senado começou cedo. Os parlamentares da base do governo tinham pressa para aprovar a medida provisória. No início da tarde, o painel indicou o placar favorável ao governo, 51 votos a favor e 19 contra. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, manteve o texto aprovado pelos deputados no fim da noite de ontem. Agora, a medida vai à sanção presidencial. Se na Câmara o governo precisou de muita articulação e só conseguiu votos suficientes horas antes da votação, no Senado a situação foi mais confortável. Entre os senadores, a base do governo é mais forte e o placar já estava praticamente decidido antes mesmo da votação na Câmara. Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. O texto manteve os 37 ministérios do governo Lula, mas gerou descontentamento das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, porque as alterações feitas pelos parlamentares realocaram funções e esvaziaram os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Uma das mudanças mais criticadas foi a volta da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Justiça. Na Câmara, o placar de 337 votos favoráveis só foi conquistado depois que o governo liberou quase 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Mesmo assim, 20 deputados de partidos que ocupam ministérios do governo votaram contra. Ao fim da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a criticar as articulações do governo. Daqui para frente, o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. Em evento no Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula rebateu as críticas à articulação política. É preciso compreender a natureza da política. A política não é uma ciência exata, sabe, como 2 mais 2. A ciência, ela muda de acordo com a discussão, ela muda de acordo com, sabe, o comportamento dos partidos políticos. E foi isso que aconteceu ontem. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Vamos direto a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que acompanhou esse dia de perto. E não foi fácil, como o Lula indicou nessa última declaração, não. A gente viu aqui, né, Igor, até mais ou menos 7h30, 8 horas da noite, os representantes dos líderes, as lideranças do governo, o Congresso, com quem a gente falava, não sabiam dizer ao certo se a medida provisória seria sequer pautada, porque havia um risco real de derrota. Isso foi revertido nas últimas horas ali de negociação. A gente viu quando Arthur Lira chegou indignado, irritadíssimo à Câmara dos Deputados ontem por volta das 6h30, 7 da noite. Isso passou, mas passou por pouco. Aos 45 do segundo tempo, a articulação política do governo está no divã. Já tem muita gente falando ali nos bastidores do Congresso na necessidade de uma reforma ministerial. Mas hoje, Lula negou essa possibilidade, Igor, é isso? Negou sim, Amanda, e realmente não foi nada fácil para o governo federal essa aprovação ontem na Câmara dos Deputados. Foi preciso muita articulação, viu? Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. A hipótese da reforma ministerial foi levantada justamente por causa dessa dificuldade do governo em aprovar a medida provisória que mantém os 37 ministérios estipulados pelo presidente Lula. Isso porque alguns parlamentares ontem, durante a votação na Câmara, parlamentares esses de partidos que têm cargo no governo votaram
contra essa MP. É o caso do União Brasil, por exemplo. Mesmo assim, Lula disse que não haverá nenhuma alteração nos ministérios. O presidente também negou que Arthur Lira tenha pedido ministérios importantes do governo federal, como é o caso de saúde e educação. Vamos ouvir o que disse o presidente sobre esse assunto. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema. Se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir. E o presidente Lula indicou o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Zanin, que já era um nome cotado para a vaga, foi o advogado de Lula na Operação Lava Jato. Foi ao lado do presidente da Finlândia, no Itamaraty, que o presidente Lula comentou publicamente pela primeira vez sobre a indicação de Cristiano Zanin para o STF. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será. E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. A vaga no Supremo Tribunal Federal existe desde abril, quando o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou. Pelas regras, os ministros são obrigados a deixar o cargo aos 75 anos. Cristiano Zanin tem 47 anos e é natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Ele se formou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1999. É especialista em direito empresarial e penal e foi professor de Direito Civil e Processual na Faculdade Autônoma de Direito. Ele tem um escritório de advocacia em sociedade com a esposa. Tem espírito público, sólida formação jurídica, reputação ilibada, tem todas as condições, enfim, de honrar a confiança que lhe foi depositada, de honrar, enfim, essa nobre função que ele vai passar a abraçar logo após a sabatina do Senado. Zanin foi advogado no caso mais relevante da história republicana do Brasil. E foi um advogado que mostrou um brilhantismo inusual, né, com resultados excelentes para a democracia e para o país. Zanin ganhou notoriedade por defender Lula nos processos da Operação Lava Jato. O presidente foi condenado e preso em 2018 no caso do triplex em Guarujá e ficou na prisão por 580 dias. Em 2020, Zanin protocolou no Supremo Tribunal Federal o pedido de habeas corpus que levou à anulação das condenações contra Lula. A partir daí, a atuação do advogado foi essencial para que o presidente disputasse as últimas eleições. Foi a partir de um processo encabeçado por Zanin que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão violou o devido processo legal e os direitos políticos de Lula. Ao ser indicado, Zanin deverá passar por uma sabatina no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que já conversou com o advogado. Ele está animado, otimista, obviamente percorrerá e visitará os senadores para poder se apresentar, dizer do seu passado, do seu perfil, do seu histórico, do que ele pensa sobre os temas inerentes ao Poder Judiciário. Então, dentro da normalidade de toda e qualquer indicação. A oposição avalia que a indicação não deve ser aceita. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, mas é um escárnio. Oferecer um nome, algo que tem um conflito direto, no meu modo de entender, de interesse, né? Porque foi advogado íntimo de defesa do atual presidente da República. O senador Sérgio Moro, ex-juiz que condenou Lula e foi nomeado ministro da Justiça do último governo, afirmou que a nomeação de um advogado e amigo pessoal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Olha, gente, eu fiz questão de estar hoje ao vivo ao lado de Kennedy Alencar, porque ele foi o primeiro a cravar que o Lula indicaria seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para ministro do STF. Isso foi em março ainda, não é porque ele é oráculo, não. Isso se chama apuração jornalística. Agora, Kennedy, a gente sabe que o Zanin deve ter apoio político no Senado, entre provavelmente os futuros colegas do Supremo Tribunal Federal, mas conta também com resistência de figuras
políticas, como o ex-juiz Sérgio Moro, justamente ressaltando esse vínculo pessoal que ele tem com o Lula. E aí, qual a sua avaliação dessa indicação, Kennedy? Boa noite. Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. E esse martelo, como você falou, Amanda, estava batido havia tempo. O que o Lula estava fazendo era costurar melhor a indicação, vencendo resistências, apresentando o Zanin para o Rodrigo Pacheco, para alguns ministros do Supremo, para chegar na indicação com o caminho pavimentado. A aprovação dele são favas contadas no Senado. Tem apoio político para o Zanin ser indicado. Como lembrou o Pedro Serrano, que foi ouvido há pouco pelo Rede TV News, o Zanin cuidou de um dos casos mais importantes da história republicana. O caso penal do Lula, o caso dele contra a Lava Jato, é um dos mais importantes da história, e ele venceu, né? Claro que teve a Vaza Jato ali, que mostrou os podres da Operação Lava Jato, como que a Lava Jato cometeu crimes ao combater crime, como que o Moro com o Dallagnol, o acusador e o juiz montaram um conluio para condenar o Lula, e o Supremo, ao final, deu vitória ao Zanin. Portanto, ele criou as credenciais jurídicas para chegar ao Supremo Tribunal Federal como um ministro garantista. As críticas da pessoalidade do caso, o Moro é a última pessoa que pode fazer esse tipo de crítica. O Moro foi o juiz que deu a sentença que condenou o Lula em primeira instância em 2018 e tirou ele da eleição, depois quando foi confirmada pelo TRF4. E o Moro acabou sendo ministro da Justiça do Bolsonaro e sonhava em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O mundo girou, o Zanin vai para o Supremo e houve outros casos na história republicana. O Fernando Henrique indicou o Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União, o Lula indicou o Dias Toffoli, que também foi advogado-geral da União e do PT. Portanto, esse critério aí da pessoalidade me parece que é algo menor nessa história e a indicação do Zanin deve acontecer. A nomeação dele, a indicação dele deverá ser aprovada pelo Senado Federal rapidamente. Agora, Kennedy, a aprovação da medida provisória que reestrutura, reorganiza os ministérios no governo Lula pode ser considerada uma vitória? Augusto, uma vitória de pirro, uma vitória suada, uma vitória que custou muito alto para o governo, porque era uma medida provisória que deveria ter sido aprovada facilmente, até porque os partidos estão contemplados nessa nova organização ministerial. O União Brasil, por exemplo, tem 3 ministérios, o PMDB também. Então, a derrubada da medida provisória tiraria espaço desses partidos. No entanto, o governo teve que liberar quase 2 bilhões de reais, como lembrou o Igor. O Lula teve que entrar diretamente na articulação política. E o que vai mudar de agora em diante? Tem um diagnóstico do Lula, apesar de ele ter negado publicamente que fará uma reforma ministerial, é provável que ele faça uma mexida, uma mini-reforma. Por exemplo, os ministros da Comunicação e do Turismo, que são do União Brasil, não representariam a bancada na Câmara. Eles estão na mira de uma possível mudança. 2, o Lula deverá se reunir mais, né, com líderes partidários, com as bancadas. Vai ter que ter reunião com o Arthur Lira, não dá para ficar numa guerra fria com o Arthur Lira. Vai continuar com essa boa relação com o Pacheco. O Lula tem que entrar mais em campo, ter uma participação mais ativa da articulação política, como ele teve no primeiro e no segundo mandato dele. Ele estava mais distante dessa articulação. Portanto, a solução aí é uma reforma ministerial, mesmo que pequena, em algum momento, voltar a ter um encontro com o Lira para poder acabar com essa guerra fria e tratar os líderes partidários de uma maneira mais constante, com mais reuniões, jantares no Alvorada, no Palácio do Planalto e cuidar das nomeações políticas. Houve muita crítica ao Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, o articulador político, mas também ao Rui Costa, ministro da Casa Civil, que estaria travando nomeações. O Lula chamou o Rui Costa, o Alexandre Padilha, e pediu que as coisas começassem a andar na articulação política do governo. Augusto e Amanda. Perfeito, obrigado, Kennedy. Uma ótima noite para você. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres. O texto determina que, em caso de discriminação por gênero, raça ou etnia, o empregador deve pagar a diferença salarial devida e 10 vezes o valor do novo salário. Em caso de reincidência, a multa dobra. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. Começou a figurar hoje em todo o Brasil a nova forma de cobrar o ICMS da gasolina. E o Mauro Talhaferro já está conosco para falar sobre esse assunto, né, Mauro? Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, você vai Mauro. explicar tudo direitinho, porque a gente quer saber, afinal de contas, o que muda com essa cobrança. Vamos lá. Boa noite para você também. É bom a gente lembrar, em primeiro lugar, que o ICMS é um imposto estadual. Como é que era antes? A gente vai jogar aqui no telão para você acompanhar. Antes, cada estado definia a sua alíquota.
e variava de 17% a 23% por litro de combustível. Como é que fica a partir de agora? Vai ter um valor fixo para todos os estados e esse valor vai ser único de R$ 1,22 por litro de gasolina. É aquela pergunta que todo mundo faz, né, Mauro? O preço da gasolina vai subir com esse novo modelo de cobrança de imposto? Pois é, todo mundo quer saber quanto é que vai doer isso no bolso, né? E a resposta é... provavelmente sim, mas depende. Depende de 2 fatores. Depende da alíquota que cada estado cobrava anteriormente. Quanto maior a alíquota cobrada, menos deve ter impacto no preço agora com essa mudança do ICMS. E também depende do posto, de quanto que o posto de combustível vai querer repassar para o consumidor. A gente vai dar o exemplo para você do que pode acontecer em São Paulo. Vamos mudar a tela aqui para dar esse exemplo. A alíquota do ICMS em São Paulo era de 18% até ontem, né? E o preço médio da gasolina, R$ 5,13. Portanto, em valores em reais, o ICMS ficava em 92 centavos, 18% de 5,13, 92 centavos. É menor do que R$ 1,22 que vai passar a ser cobrado a partir de agora. Tem uma diferença aí de 30 centavos, está aqui para você. Portanto, precisa aplicar esses 30 centavos no preço médio anterior. Então, fica um preço médio de R$ 5,43. É mais ou menos isso que deve acontecer, pelo menos aqui em São Paulo. Essa formulazinha vai sendo aplicada em cada estado. Mauro, querido, você já me convenceu a parar no posto de gasolina antes de ir para casa, rezando para não terem subido o preço. Olha, Amanda, eu vindo para cá, eu já vi posto com você preço maior. Você já fez a sua lição de casa, pois ai meu Deus. E isso vai acontecer em todos os estados? Você deu o exemplo de São Paulo, mas a mesma coisa acontece em todo o Brasil ou não? Olha, segundo as consultorias e as federações aí dos revendedores e dos importadores de combustível, em praticamente todo o Brasil vai haver aumento no preço da gasolina. Mas a gente vai ver aqui, a gente vai ver que tem estados onde esse aumento vai ser maior do que os outros. Esses estados são os seguintes: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás, Amapá, Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. Nesses o aumento vai ser um pouco maior. Mas tem estado onde o preço da gasolina vai cair. São 3 estados: Alagoas, Amazonas e Piauí. Pelo menos para esses estados a notícia é melhor. Certo. Obrigado, Mauro, pela sua participação no Rede TV News. Boa noite para você. Boa noite, boa noite. E quem levar uma multa de trânsito na capital paulista agora tem a possibilidade de receber até 40% de desconto na hora de pagar a infração. Isso será possível se o motorista aderir ao sistema de notificação eletrônica, que passa a valer a partir de hoje. Em São Paulo, as notificações de multas e as demais infrações que eram enviadas pelos Correios passam a ser digitalizadas. O sistema de notificação eletrônica, o SNE, está disponível na carteira digital de trânsito, que pode ser baixada em qualquer celular. É um app, né, tanto para Android como para iOS, chama CDT, Carteira Digital de Trânsito, ou pode ser também pelo site, que é o Sistema Nacional de Trânsito, Senatran. Lembrando que esse pagamento é eletrônico pelo portal, ele não vai receber a notificação pelo correio. Então, ele tem que ficar atento ao aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para poder fazer o pagamento até o vencimento. A partir de agora, os motoristas que cometerem infrações de trânsito na capital paulista poderão pagar as multas com desconto de 40%. Para ter esse benefício, os condutores deverão reconhecer a infração e não apresentar recurso. Vamos supor que ele tem 10 infrações. 8 ele quer pagar com os 40% de desconto. 2, ele quer discutir, ele vai selecionar as 8, essas 8 ele vai ter os 40% de desconto, e as 2 é normal, ele vai receber pelo correio, onde ele vai ter o prazo para apresentar a defesa, fazer recurso, porque ele não aderiu aos 40%. Além do desconto em multas, com a adesão ao SNE, é possível indicar o condutor o responsável pela autuação pelo celular. O sistema disponibiliza o formulário que deverá ser preenchido e encaminhado ao órgão emissor de trânsito. Eu acho que é interessante, motivado para o cara não fazer mais. A inflação na União Europeia caiu para o nível mais baixo desde que a guerra da Ucrânia começou em fevereiro do ano passado. Na alta de preço ao consumidor nos 20 países do euro, ficou em 6,1% em maio. A queda foi puxada principalmente pela desaceleração no custo dos alimentos e a redução na conta de energia.
programa de entrevistas é notícia, que vai ao ar ainda essa noite, às 11h45. Kennedy Alencar conversa com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Na entrevista, Boulos afirmou que busca dialogar com quem pensa diferente. Você nunca vai ouvir da minha boca uma frase como esqueçam o que eu fiz. Eu tenho um maior orgulho. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é ter dedicado 20 anos dela para ajudar as pessoas a terem casa com dignidade. Tenho buscado dialogar com quem pensa diferente de mim, porque isso é importante para que a gente possa construir maiorias e depois governar. Em entrevista ao É Notícia, Guilherme Boulos fez críticas à gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Para ele, faltam projetos para atender a população mais pobre. É lógico que a responsabilidade fiscal é importante para você governar uma cidade. Agora, tem que ter responsabilidade social junto. Cidade não é banco, prefeitura não é banco. Para você apresentar o balancete e dizer, olha, tenho mais fundo em caixa, tenho mais... Pô, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto criança está revirando lixo para comer na cidade... O deputado federal defendeu ainda que as relações políticas devem ser institucionais, ao citar o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Relação você tem que ter institucional. O Lula deu o maior exemplo disso, né? O Lula, quando tragédia teve de São Sebastião, né? Tragédia de São Sebastião, foi lá, trabalhou junto com o Tarcísio, liberou recurso federal. Ali o que interessava não era se você é do partido A ou B, se você é de esquerda ou de direita, era salvar a vida das pessoas e atender quem tinha o morro deslizado em cima da casa delas, né? 8 de janeiro, tentativa de golpe. O Lula chamou todos os governadores, prefeitos de capitais para conversar independente de razão ideológica. Ou seja, quando você vira prefeito de uma grande cidade, governador de estado, presidente da República, você não é apenas você. Você tem que representar uma instituição. A entrevista completa você acompanha hoje às 11h45 da noite. Um paciente com câncer há mais de uma década conseguiu a remissão total da doença através de uma terapia inovadora que está sendo testada pela Universidade de São Paulo. Veja na reportagem de Murilo Rincon. Quem vê o Paulo hoje é assim, tomando um cafezinho tranquilo no sofá de casa, nem imagina tudo o que ele passou. Ao longo dos últimos 13 anos, ele travou uma batalha dura contra mais de um tipo de câncer. Eu fui o primeiro de uma família de 10 irmãos, são 8 homens e 2 mulheres, que teve câncer. Isso aos 49 anos de idade, quando eu tive câncer de próstata em 2010. Me curei em 2014. Em 2018 eu tive meu primeiro linfoma. E entre 2018 e 2021 eu tive mais 2 linfomas. Então, no espaço de tempo de 3 anos, eu tive 3 linfomas. A terapia utilizada na cura do câncer do Paulo foi a CAR-T-cell. A técnica, considerada revolucionária no combate à doença, funciona como uma autoterapia, que usa células do próprio paciente modificadas em laboratório. Assim que é feita a infusão no corpo, as células reeducadas entram na corrente sanguínea e identificam e eliminam as células cancerígenas. Por isso que a resposta é tão rápida. No caso do Paulo, depois de 1 mês, nenhuma célula cancerígena foi encontrada no corpo dele. Quando eu vi o PET scan, que foi tirado dia 6 de março, que é aquele que meu corpo está todo tomado, se você me pergunta assim, se você tivesse visto na ocasião, eu talvez não tivesse tido, talvez nem 20% da esperança que eu sempre tive ao longo de todo esse processo, entendeu? Assim como o Paulo, até o momento, outros 13 pacientes também foram tratados com o CAR-T-cell com verbas públicas e todos tiveram a remissão de ao menos 60% dos tumores. Para o segundo semestre, após a autorização da Anvisa para o início dos estudos clínicos, a expectativa é de tratar mais 75 pessoas. É um processo individualizado, né? As células são retiradas de cada paciente, elas demoram em torno aí de mais de 1 mês para serem produzidas e infundidas, então tem muitos critérios aí e é claro que às vezes não temos esse tempo todo, então isso tem que ser visto de uma forma muito prudente, né? E sem desespero. A produção das células é complexa e já existe na rede particular, porém tem um custo elevado. Se levar em consideração as despesas com internação, então todo o tratamento chega a custar mais de R$2 milhões. E é importante lembrar que no Brasil o tratamento com CAR-T-cell é específico para só 2 tipos de câncer.
é o uso nos cânceres hematológicos, em alguns tipos deles em especial. E a gente tem alguns estudos clínicos também para o mieloma múltiplo, que já tem aprovação na Anvisa, inclusive, mas por enquanto ainda não disponível na prática clínica fora do contexto de estudos clínicos. Feliz da vida com a remissão total da doença, o Paulo já tem data marcada para comemorar a tão sonhada festa da cura. Acho que Deus talvez tivesse me poupado ao longo de toda essa minha jornada, de tantas coisas que eu sobrevivi, talvez seja exatamente para quem sabe ajudar que seja uma pessoa até um pouquinho mais de esperança. E se isso está acontecendo, eu estou mais do que satisfeito, cara. Eu não tenho como deixar de fazer uma festa da cura, que meu irmão já disse que seria a festa da Fênix. E olha, esse caso, 2 policiais foram baleados durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. Um dos criminosos era fugitivo da polícia e reagiu à ação dos agentes. Os militares foram socorridos e os suspeitos acabaram presos. Uma câmera de segurança da região registrava o que parecia ser uma abordagem de rotina. Os policiais conversavam com 2 jovens quando um deles tentou fugir. Depois de uma luta corporal, o suspeito conseguiu pegar a arma de um dos agentes e começou os disparos. Um dos tiros atingiu o rosto de um militar e outros 2 disparos pegaram na perna e no abdômen do segundo policial. Além de estar com o aparelho em produto de crime, ele também estava com captura, ou seja, mandado de busca em desfavor a ele. Aí ele tentou, com âmbito necante, matar os 2 policiais para se livrar da captura. E ainda levou a arma embora, pretendendo utilizá-la para cometer mais outros crimes. Enquanto os 2 suspeitos conseguiram fugir, os policiais foram levados de helicóptero para o hospital, onde estão sendo avaliados em estado estável. Um dos jovens que aparece no vídeo tem 17 anos. Ele, que não participou do ataque, foi entregue à polícia pela própria família. O autor de disparos, de 25 anos, era considerado foragido da polícia depois de não voltar à penitenciária de Mongaguá, de onde foi liberado em uma saidinha. Antes de ser preso pela polícia, ele entrou em um bar, trocou de camiseta e deixou a arma do crime com um comparsa, que acabou preso. Ele se obviou dentro de um ambiente onde outro procurado se encontrava. Trocou de camisa, deixou a arma com esse procurado e foi em sentido à favela, onde ele fez de alguém refém, para poder ficar dentro da casa aguardando abaixar a poeira e fugir. Ele falou para mim que ia para o Paraguai depois de tudo isso acontecer. Os 3 suspeitos foram ouvidos durante a tarde e passarão por audiência de custódia na manhã dessa sexta-feira. Tomara, Deus, que a prisão preventiva seja decretada conforme a gente vai solicitar e eles vão ficar presos e cumprindo os mandados que eles já tinham sido desferidos contra eles. E se você quiser rever essa edição do Rede TV News, inscreva-se agora mesmo no canal da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Nas 2 plataformas, você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. É só acessar, bem facinho, youtube.com/Notícias Rede TV ou então facebook.com/Notícias Rede TV. Não se esqueça que hoje, às 11h45 da noite, ainda você assiste o programa É Notícia com o Kennedy Alencar. Obrigado pela sua audiência hoje. O Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma excelente noite. Nos encontramos aqui amanhã de novo, às 19h20. Anota aí. Até lá.